Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, estou aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a contribuição da cultura afrodescendente. Vamos lá, agora eu vou apresentar algumas imagens para você observá-las. Olha só, gente, observem bem essas 4 imagens, tá bom? Aí que eu vou fazer perguntas para vocês refletirem em casa. Observaram, analisaram? Agora vamos lá. Que assuntos vêm à sua mente quando observa as imagens? Vocês viram que ali um prato de feijoada, então vem à mente culinária, né? As 3 outras imagens representando dança, mas conseguiram observar um aspecto a mais e a relação entre essas imagens? Agora eu faço outra pergunta. O que você acha que elas indicam? O que essas imagens indicam? A relação entre essas imagens, o que elas têm em comum? Na aula de hoje, vamos continuar estudando o gênero de artigo de opinião. Nós vamos continuar falando do artigo de opinião, mas nós vamos colocar em pauta a questão da cultura, da contribuição da cultura afrodescendente, né, no Brasil. E, para isso, posteriormente, nós vamos ler um artigo de opinião que fala sobre isso, tá? E partindo desse estudo, discutiremos uma data importante, que é a data do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Os africanos, eles contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, na dança, música, religião, culinária, idioma. Mesmo que tenham sido trazidos para o Brasil em uma situação de escravidão e tenham vivido situações desumanas, em situação de trabalho escravo, foram deixando contribuições para a nossa formação em todos os sentidos. Agora, vou apresentar para vocês outras imagens, retiradas das redes sociais. Vamos ler o que diz essas imagens. Reflitam também sobre esses textos que estão sendo apresentados para vocês. Olha só, postado por uma pessoa na rede social, fez uma pergunta: se o racismo acabasse hoje, o que você faria? E ele responde: eu iria ao shopping de chinelo, fácil. E outra pessoa respondeu: ia começar a usar o capuz do casaco. Outra pessoa respondeu: iria num bom restaurante sozinha, iria num supermercado sem segurança atrás, as pessoas não trocariam mais de calçada quando eu ando, nem mudariam de lugar no ônibus. Será que doeria menos viver? E por último, outra pessoa respondeu: eu correria na rua quando estivesse com pressa e entraria e sairia das lojas sem fazer tantos movimentos lentos e me forçando a conversar com o vendedor. Estou no espectro autista e é muito difícil ter que conversar com o vendedor, mas me forço para ele ver que não estou roubando. Então, olha só, tudo partiu de uma pergunta simples: o que você faria se o racismo acabasse hoje? E essas pessoas abaixo responderam coisas simples que muitas pessoas fazem no dia a dia de maneira natural, mas que muitas vezes o negro, ao fazer, ao usar um capuz, ao usar um chinelo, ao sair correndo, representa outras situações de marginalidade para outras pessoas, infelizmente. Vamos lá, como a sociedade tem tratado os negros? Qual a sua opinião em relação às respostas das pessoas à pergunta: o que você faria se o racismo acabasse hoje? O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Lembrem-se que estamos estudando sobre o artigo de opinião, que é um texto em que você deve manifestar a sua opinião sobre determinado tema. Mas, além de manifestar a sua opinião, você precisa de argumentos. Vamos continuar. Observe que as pessoas executariam ações bem simples do dia a dia, que pelo fato de existir o racismo, não conseguem fazer sem serem julgados. Além de reconhecermos a importância da cultura e das contribuições, precisamos refletir sobre a valorização da pessoa negra, na perspectiva de ser humano, merecedor de respeito, digno de levar uma vida normal, haja vista que, independente da cor da pele, é igual a qualquer outra pessoa. É necessário que a valorização e o respeito se estendam a todos os dias e não sejam lembrados apenas no dia 20 de novembro, a data em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Então, vocês perceberam, né? Segundo o texto,
texto, essa data do dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, você não deve pensar somente nas contribuições que eles trouxeram para a gente, mas refletir sobre a valorização do negro na nossa sociedade e tudo o que ele passou desde a escravidão. Vamos lá. Para enriquecermos essa discussão, a gente vai fazer a leitura de um artigo de opinião. Olha o título: Será que precisamos mesmo de um dia para a consciência negra? Vocês sabem que, infelizmente, há pessoas que acham que não precisamos desse dia, do Dia Nacional da Consciência Negra. Vamos ler o artigo de opinião e vamos ver o que a articulista, a autora do artigo de opinião, coloca sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Vamos lá. Atenção à leitura. Parece que a sociedade inteira percebe as condições de vida da população negra só em novembro, né? Afinal, ocorre uma chuva de eventos em relação a isso. Nós nos acostumamos a acompanhar uma programação especial a respeito do Dia da Consciência Negra. Mas será que essas atividades estão sendo consumidas de verdade? E no resto do ano, como fica? Em 20 de novembro, celebra-se o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data foi escolhida pela morte do Zumbi dos Palmares, em 1695. É uma causa tão forte e significativa que não merecia apenas um dia no calendário para ser lembrada. Mas, enfim, é o que temos. A pergunta que fica para muitos é: será que ela é necessária? Enquanto o salário do homem negro, e da mulher também, for quase metade do homem branco, mesmo com cargos iguais, enquanto um homem negro vítima de assalto ser espancado por acharem que o suspeito é ele, enquanto o número de negros mortos for tão alto, enquanto uma mãe com filhos negros sofrer diariamente, enquanto ouvirmos, lermos a expressão racismo reverso, enquanto não houver reconhecimento de privilégios, enquanto o julgamento da cor da pele ser o mais importante, sim, precisaremos. E por favor entenda que está longe de ser o dia do mimimi ou do vitimismo. Temos muito que alcançar e conquistar, e não entendo por que o protagonismo ainda possa incomodar tanto. Estamos sendo notados? Sim, mas pouco, e queremos mais. É necessário canalizar a visibilidade para mais pessoas. Somos mais da metade da população. Poxa! O 20 de novembro é mais um dia para refletir e tentar entender a situação em que vivemos e lutar por melhorias. Em um país em que todos os âmbitos desmerece a população negra, temos muito a evoluir. Sim, a consciência negra deveria ser todos os dias, mas enquanto não temos isso, esse é um artigo de opinião feito por Duda Buchmann, né? Nesse artigo de opinião, ela manifesta sua opinião sobre o quê? Vamos aos exercícios. Espero que vocês tenham prestado atenção no texto. Vamos lá. Questão número 1. Pensando no gênero que estamos estudando, que é o artigo de opinião, qual a tese defendida pela autora? Qual a tese? Qual é a opinião dela? Ela defende a opinião dela sobre o quê? Qual é a opinião dela? De que é necessário valorizar e respeitar a cultura e a pessoa negra todos os dias. Essa é a tese que ela defende, é a opinião que ela defende, que é necessário que valorizemos e respeitemos a cultura e a pessoa negra todos os dias. Segunda pergunta, qual a questão polêmica que está sendo discutida? Se ela manifesta a sua opinião sobre determinado tema, há uma questão polêmica. Qual é essa questão? O racismo e a necessidade de uma data para comemorar a consciência negra. É sobre isso que ela fala, é sobre isso que ela coloca a tese dela, é sobre essa questão, sobre esse tema, o racismo e a necessidade de uma data para comemorar a consciência negra. No primeiro parágrafo, qual a crítica levantada em relação ao dia 20 de novembro? O que ela coloca? Ela coloca que a falar sobre o negro, sobre as contribuições do negro, só que o negro trouxe, né, para a gente, isso acontece evidentemente no dia 20 de novembro. Né? E o que ela coloca? Que
Isso deveria ser colocado em pauta todos os dias do ano, a todos os momentos deveríamos colocar em ênfase essa questão. Então, que as comemorações e eventos só ocorrem nessa data e questiona como fica no resto do ano. Quais os argumentos utilizados pela autora para responder ao questionamento do título do artigo, se é mesmo necessário um dia para a consciência negra? Ela coloca o posicionamento dela de que esse dia é necessário sim, esse dia e todos os outros do ano. E para ela defender essa tese dela, a opinião, ela coloca vários argumentos. Quais são os argumentos? Enquanto o salário do homem negro for quase metade do homem branco, mesmo com cargos iguais, enquanto um homem negro, vítima de assalto, for espancado por acharem que o suspeito é ele, enquanto o número de negros mortos for tão alto, enquanto a mãe com filhos negros sofrer diariamente, enquanto ouvirmos e lermos a expressão racismo reverso, enquanto não houver reconhecimento de privilégios, enquanto o julgamento da cor da pele for o mais importante, sim, precisaremos. Então é isso que ela coloca. Enquanto todas essas situações, né, em relação ao negro continuarem ocorrendo, sim, nós continuaremos precisando do Dia da Consciência Negra. E para a gente terminar nossa aula, vamos fazer mais um exercitando. Só que esse exercitando agora é para você refletir sobre a nossa pauta de hoje, sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá! Nós vamos utilizar esse espaço do exercitando prático para exercitar a empatia e o respeito. Para isso, vou te apresentar algumas práticas que você pode desenvolver diariamente para combater o racismo. Olha só, gente, não classifique as pessoas pela cor da pele. Exercite isso. O essencial você ainda não viu, que é o coração. Outro exercício que vocês devem fazer diariamente: evite piadas, apelidos e comentários pejorativos, ofensivos em relação à cor da pele. E não seja indiferente ao presenciar situações de constrangimento. Terceiro ponto que vocês devem exercitar: se seu amigo ou parente for discriminado, abrace-o e faça-o saber o quanto é importante e amado. Olha esse quarto ponto. Não reproduza comportamentos preconceituosos. Saibam identificar quando esse comportamento ele for preconceituoso e evitá-lo. Ou, quer dizer, não evitá-lo, não fazê-lo. Quinto ponto. O quinto ponto, gente, é muito importante para você entender mais sobre a questão do negro, para você entender mais todas as lutas que o negro passou. Pesquise sobre a história dos negros e suas lutas sociais, para você apenas não ser um reprodutor de informações sem ter leitura sobre o Dia da Consciência Negra e sobre todas as lutas sociais do negro. E o último ponto: incentive as pessoas ao seu redor a serem antirracistas. Então, antirracistas, esse papel, gente, é nosso, é seu, é meu. Então, exercite esses pontos que nós colocamos hoje. Por aqui encerramos nossa aula. Espero que você reflita sobre o dia 20 de novembro, e que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Estude mais, leia mais sobre esse dia e sobre as lutas sociais que os negros já passaram, têm passado. E, para rever essa aula, acesse o portal Eduque Acre. Obrigada!